Olá, esse é o vídeo referente ao relatório 3 da disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo, apresentado por Gabriel de Souza. Primeiro, vamos falar um pouco a respeito do método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos é um procedimento numérico desenvolvido para análise de estrutura em meios contínuos. É uma técnica usada para obter soluções aproximadas de equações diferenciais infinitas em equações diferenciais finitas. Uma aplicação típica do método envolve dividir o domínio do problema em uma coleção de subdomínios, sendo cada subdomínio representado por um conjunto de equações que são elementos do problema original, seguindo de recombinar sistematicamente todos os conjuntos de equações do elemento num sistema global de equações para o cálculo final. O sistema global de equações tem técnicas de soluções conhecidas e podem ser calculados desde os valores iniciais do problema original para obter uma resposta numérica. As considerações do relatório são que estamos considerando as placas de capacitor com dimensões infinitas, pois dessa forma desprezaremos os efeitos de borda de linha de campo e garantiremos que o campo elétrico seja constante no meio do dielétrico. Consoante a figura que vamos apresentar para os experimentos 1 e 2, ao qual a resultante do campo sempre vai ser um valor constante. No problema também na sala de aula nós consideramos que os primeiros capacitores vão estar relacionados com dimensões de placas paralelas infinitas. Nós temos como objetivo deduzir as fórmulas pertinentes para obtenção do campo, da diferença de potencial e da capacitância, levando em consideração a lei de Gauss. E também comparar os gráficos com um relatório da aula passada. Esse é o primeiro capacitor utilizado na prática em sala de aula. As suas dimensões são de 200 mm de profundidade, 15 mm de comprimento e 1,5 mm de altura. Na segunda figura nós podemos observar a distribuição do dielétrico e da malha gerada pelo software comercial. A malha traçada gerou 254 nós, que serão utilizados no método dos elementos finitos para encontrar as variáveis pretendidas. A permissibilidade elétrica relativa ao meio considerado foi de 4,3. E a tensão para as placas superiores foi de 2 volts e a tensão para a placa inferior de 0 volts. E na última figura é possível ver as linhas equipotenciais com a graduação por cor do campo elétrico e com o vetor do campo elétrico. Como a placa superior é de 2 volts, espera-se uma região com maior potencial próxima a essa placa, e o potencial tende a diminuir no sentido da placa de potencial de 0 volts. Utilizando o modo de medição do software, podemos observar os valores em qualquer ponto do problema simulado. Para pontos nas mesmas equipotenciais, o potencial elétrico é o mesmo, já que para pontos mais próximos à placa superior o potencial elétrico é maior, e para pontos mais próximos à placa inferior o potencial elétrico é menor. E como podemos observar nos resultados, o campo elétrico não varia ao longo do capacitor, pois estamos considerando uma distância entre as placas muito pequena, e que nos permite interpretar o problema como um problema de placas infinitas, as quais geram campos constantes para qualquer carga de prova no espaço vetorial criado. Para o cálculo da capacitância, usamos o recurso da Gaussiana no capacitância Wizard do software. Para que o recurso funcione, foi necessário delimitar uma região fechada em torno de uma das placas para que o software pudesse calcular a densidade de carga, para assim então relacionar com a distância entre as placas, a área delas, a permissividade do meio e com o potencial elétrico, para então encontrar a capacitância do problema, que no caso a capacitância encontrada foi de 76 nanofarads. Esse é o segundo capacitor utilizado na prática em sala de aula. As suas dimensões são de 280 mm de comprimento, 6,32 mm de altura e 306 mm de profundidade. Na segunda figura podemos observar também a dimensão do dielétrico e da malha gerada pelo software.
A malha tressada gerou 74 nós, que serão utilizados no método dos elementos finitos para encontrar as variáveis pretendidas. A permissividade elétrica relativa ao meio considerado foi de 2,1 e a tensão entre a placa superior e inferior foi de 2 volts e 0 volt. E na última figura é possível ver as linhas equipotenciais, sua graduação também por cor, né, do potencial elétrico e com o vetor de campo elétrico. Como a placa superior é de 2 volts, né, espera-se ali também que tenha um maior potencial próximo a essa placa e o potencial tende a diminuir no sentido da placa de potencial de 0 volts. Também utilizando o modo da medição do software, podemos observar os valores em qualquer ponto do problema simulado, né, para pontos ali com a mesma potencial, né, o potencial elétrico na mesma equipotencial, né, o potencial elétrico é o mesmo, já para os pontos da placa superior espera-se um potencial maior, na placa inferior espera-se um potencial menor. E para aí, o cálculo da capacitância também, nós utilizamos o recurso também da gaussiana, né, do capacitância wizard do software, né, e o valor encontrado aí foi de 20 nanofarads. Esse é o terceiro capacitor utilizado na prática em sala de aula. As suas dimensões são de 100 mm de comprimento, 200 mm de altura e 100 mm de profundidade. Na segunda figura nós podemos observar a distribuição do dielétrico e da malha gerada pelo software. A malha traçou 154 nós, considerando os nós superiores e inferiores para os dielétricos, que serão utilizados no método dos elementos finitos para a gente poder encontrar nossas variáveis. A permissividade elétrica relativa do meio considerado foi de 4,3 para a placa superior e 2,1 para a placa inferior. E a tensão para a placa superior continua sendo a mesma, 2 volts para a placa superior, 0 volts para a placa inferior. Na última figura é possível ver as linhas equipotenciais com a graduação por cor do potencial elétrico e com os vetores de campo elétrico, né? Como a placa superior é de 2 volts, se espera aí uma região com maior potencial para os pontos próximos a essa placa, né? E para os pontos próximos à placa de 0 volts, a gente espera aí que esses pontos tenham menor potencial. Utilizando o modo da medição pelo software, né, podemos encontrar os valores de qualquer ponto, né, do problema simulado. Para o ponto da mesma equipotencial, o potencial elétrico é o mesmo, né, já que para os pontos mais próximo à placa superior, o potencial elétrico espera-se que seja maior, e para os pontos mais próximo à placa de menor potencial, espera-se ali que aqueles pontos ali tenham o menor potencial elétrico. Esse problema nós podemos observar aqui que o campo elétrico houve uma variação, né? Isso aí pode ser explicado devido às dimensões consideradas para o problema, já que os primeiros dois problemas nós consideramos aí que as placas eram placas paralelas infinitas, né? Ou seja, que o campo elétrico aí ele teria o mesmo valor em qualquer ponto aí, né, no espaço a partir da placa. E como a gente viu que essas dimensões aí para o experimento 3 não são dimensões infinitas, aí a gente houve uma variação do campo elétrico. Para o cálculo da capacitância aí, nós também utilizamos o recurso da gaussiana, né, no capacitância wizard do software, e encontramos a capacitância de 76 nanofarads. Este é um gráfico que podemos observar a mudança do comportamento da tensão proveniente da mudança do meio do dielétrico. Então, como o potencial elétrico pode ser calculado por meio do campo elétrico e da distância entre os pontos de medição, e como o campo elétrico é inversamente proporcional à permissividade do meio, quanto maior a permissividade, né, menor será o campo e, por conseguinte, menor será a tensão. Ou seja, o dielétrico com menor coeficiente terá uma variação de tensão mais acentuada. Esse é o quarto capacitor utilizado na prática em sala de aula. As suas dimensões são de 200 mm de profundidade, 5 mm de raio externo e 10,5 mm de raio interno. Na segunda figura nós podemos observar a distribuição do dielétrico e da malha gerada pelo software. A malha
traçada girou 104 nós, que serão utilizados no método dos elementos finitos para encontrar as variáveis pretendidas. A permissividade elétrica relativa do meio considerado foi de 1, e a tensão para as placas externas foi de 2 volts, para a placa externa, e a tensão para a placa interna foi de 0 volt. Na última figura é possível ver as linhas equipotenciais com a gradação por cor do potencial elétrico e com os vetores do campo elétrico. Como a placa externa é de 2 volts, espera-se ali que nessa região os pontos tenham um maior potencial elétrico, e para a placa mais interna espera-se que os pontos ali nessa placa tenham um menor potencial elétrico. Utilizando o módulo de medição do software, podemos observar os valores em qualquer ponto do problema simulado. Para os pontos da mesma equipotencial, o potencial elétrico é o mesmo, e para os pontos mais próximos à placa externa, o potencial elétrico é maior, e para os pontos mais próximos à placa interna, o potencial elétrico é menor. Podemos também observar aí a variação do campo elétrico, né, entre os pontos, pois nós estamos considerando aí um problema com capacitores com placas infinitas. Para o cálculo da capacitância, utilizamos também o recurso da Gaussiana no capacitância wizard do software, né? E o valor encontrado para a capacitância foi de 7,7 picofarads. Ao se comparar o resultado gerado na prática anterior com o da prática atual para o capacitor de fibra de vidro, né? Pode-se observar aí que os resultados foram bem próximos, como os métodos, né? Então, assim, a diferença pode ser explicada por como os métodos possuem certeza, né? Pois são aproximações, e a quantidade de nó gerado pelo método dos elementos finitos é limitado, né? Isso daí pode ter causado imprecisão nas medidas, né? Não ter nos proporcionando a medida exata. No entanto, né? Pode-se ter uma ideia da magnitude da grandeza a ser medida. E essa foi a apresentação do relatório 3. Obrigado.